E aí galera do canal MMC18, estamos com mais um vídeo aqui no canal, galera. Então chegando, moçada, para mais um vídeo de notícia aí do mercado da bola envolvendo a polêmica Hugo Souza, Flamengo e Corinthians. Flamengo recusa a garantia e cobra multa. Presidente do Cuiabá ataca o Corinthians dizendo que o Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro. É isso aí, o bicho está pegando aí pro lado do Corinthians e tá tudo conspirando contra o timão aí. O Flamengo não aceitou aí a fiadora, né, que o Corinthians colocou à disposição, caso ela não pague, né, assim como não pagou o Mateuzinho. O problema é que o Corinthians não pagou o Mateuzinho e a fiadora também, que o Corinthians apresentou, também não pagou e o calote tá no ar. Vou trazer um pouquinho do resumo dessa história para vocês. O Flamengo recusa a garantia financeira oferecida pelo Corinthians para comprar 50% do direito do goleiro Hugo Souza, exigindo um novo fiador para avançar na negociação. Malandro é malandro e mané é mané, né, galera? Porque realmente o Corinthians querer oferecer para o Flamengo o mesmo fiador que já não pagou um jogador que foi vendido ao Corinthians e está com as parcelas tudo atrasado, o Corinthians deve estar achando que o Flamengo é um mané, né? Porque impressionante a cara de pau do Corinthians. E vai continuar dizendo assim, galera. Além disso, o Flamengo reforçou que o pagamento de 500 mil da multa para utilizar o Hugo na semifinal da Copa do Brasil é obrigatório. Então, caso o Corinthians não efetue a compra do Hugo Souza até o jogo de domingo, o Flamengo vai exigir que o Corinthians pague novamente a multa de 500 mil para colocar o Hugo em campo. Então foi 500 mil da primeira partida, mais 500 mil, totalizando R$ 1 milhão. Então a coisa não tá bonita não, galera. A coisa tá difícil pro lado do Corinthians. E a matéria vai continuar dizendo o seguinte: independente da conclusão do negócio, o Corinthians havia colocado a empresa Brax, né, como fiadora, que foi a mesma empresa fiadora do Mateuzinho, que também não pagou nada para o Flamengo e está com as parcelas atrasadas. Mas o Flamengo recusou, alegando que a empresa já está comprometida com uma outra dívida que também não está pagando. Agora o Corinthians busca uma nova garantia para seguir com a transferência. Que situação deplorável do Corinthians, em uma situação onde o time está devendo Deus e o mundo, está devendo todo mundo e ainda quer comprar jogador. É impressionante como o futebol brasileiro anda nessa linha. Vou passar para vocês nesse momento a repercussão, né, galera? A repercussão aí da mídia. A gente vai analisar aí comentários aí de vários influenciadores aí da mídia aí falando dessa situação Corinthians, Flamengo e Hugo Souza. O Flamengo travou a venda de Hugo Souza para o Corinthians e, portanto... E tem que travar, né, galera? Tem que travar mesmo aí para ver se o Corinthians toma um pouquinho de vergonha aí e vai lavar essa cara. O Timão deverá pagar nova multa para que ele jogue na volta da Copa do Brasil na semifinal. Vamos falar aqui um pouco sobre esse caso, né? De novo, já tá virando novela, né? A situação é de que o Flamengo recusou a garantia do Corinthians, né? O que foi garantido ao Flamengo que foi aquela história, galera, da mesma empresa aí que já não paga o Mateuzinho. O Corinthians quer colocar ela como garantia. Se ele não pagar, essa empresa vai pagar, já que ela não tá pagando nem o compromisso anterior. Tá de sacanagem mesmo, tá de sacanagem. Caso de atraso de parcelas. É aquilo, se o Flamengo estivesse cobrando algo a mais, né, mas não é o caso. Basicamente, o Flamengo pediu. E esse ponto é importante, porque o Flamengo não tá cobrando nada mais. O Flamengo só tá cobrando o que é de direito. O Corinthians tem que pagar. Por isso aí que tá dando esse desgaste todo aí entre Flamengo e Corinthians, porque o Corinthians realmente não paga ninguém. Pediu para que o Corinthians arrumasse outro fiador. O que isso significa? O Corinthians, num primeiro momento, colocou o seu contrato com a Brax, que comercializa placas de publicidade de ambos os clubes, como fiadora do negócio, como uma garantia. Acontece que essa empresa também foi colocada como fiadora do Corinthians nos pagamentos pela compra do lateral direito, Mateuzinho. A grande questão... E aí é o caso, né? Ela também não pagou o Mateuzinho. A única coisa que o Flamengo está pedindo no Corinthians é que apresente um outro fiador, que esse daí ele não quer não, porque esse aí não está pagando ninguém. É que o Corinthians tem parcelas de Mateuzinho com o Flamengo atrasadas. O Corinthians já deve ao Flamengo por conta de Mateuzinho. E aí o Flamengo falou, peraí, Corinthians, vai ter que arrumar um novo método aí, porque aí vai ser mais um jogador que a gente vai ceder para vocês e vocês vão atrasar. O Corinthians agora está buscando outro fiador. O valor em reais é de quase 5 milhões de reais, parcelados em 2 anos. Como provavelmente não vai ter tempo hábil para que isso seja resolvido até o fim de semana, e o Corinthians se enrolou lá atrás, o Timão vai ter que pagar mais 500 mil reais ao Flamengo para que Hugo Souza
Cara, que situação do Corinthians, cara. Que diretoria amadora essa diretoria do Corinthians, presidente do Corinthians, cara, é impossível. O cara é muito incompetente, você é louco. Souza atue como titular na Copa do Brasil. O Corinthians precisa entender isso. Pô, se vocês estão com problema com o Mateuzinho e com essa empresa que deu... Mano, não pode. Então são 4. Eu acho que são 4 partidas. Qualquer pessoa com mínimo de bom senso concordaria com o Neto aí nessa fala dele. Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso. E sabe que eu fico chateado? Que ainda tem corintiano que quer proteger a situação. Tem corintiano aí que defende uma situação horrorosa dessa. É impossível. Eu não consigo. Porque isso aí não é questão de fanatismo ou clubismo, não. É questão de caráter. É questão de moral. O time deve, ou isso funciona em qualquer empresa, em qualquer situação do mundo, o time que está devendo tem que pagar. E tem que pagar quem está devendo antes de fazer mais dívida, porque isso já beira um absurdo. Série de 200 mil euros. E o Corinthians não tem dinheiro para pagar esses 5 milhões. O Corinthians não tem o dinheiro para pagar esses 5 milhões. Como vai arranjar esse dinheiro, eu não sei. Eu só sei que está no contrato as 4 parcelas de 200 mil euros para adquirir. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. E que é um erro de estratégia, um erro financeiro do Corinthians, não tenho dúvida nenhuma disso. Que já deveria ter pago os 800 mil euros. Já deveria ter pago. Falaram que tinha, né? Que teve muito dinheiro bloqueado. Não, mas falaram que tinha esse valor não, já. que estava guardado. E mais, ainda fica falando que tem o dinheiro, mas não paga. Quer comprar o Hugo Souza? Não tem fiador? Vai lá e paga, pô. Paga os 800 mil euros lá e compra o goleiro e resolve a situação. Mas o Corinthians nem isso consegue, porque não tem dinheiro. Essa é a verdade. O Corinthians não tem dinheiro para comprar ninguém. Mas é 4 parcelas de 200 mil euros. É o que está no contrato. Se não pagar domingo, tem que pagar os 500. Não, se não pagar, vai ter que pagar os 500 mil para jogar. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Bom, você tem um jogador como o Hugo, né? Que do Flamengo ninguém acreditou. Porque o que o Flamengo fez em relação a isso, se fosse o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, qualquer outro... E vamos falar, né, cara? Por aquilo que o Hugo tá apresentando no Corinthians, o valor do Hugo tá uma bagatela. O Flamengo tá dando de graça aí o Hugo pro Corinthians. Porque nem o Flamengo acreditava que o Hugo ia agarrar nesse nível que tá agarrando no Corinthians aí. E realmente o Flamengo tá dando o Hugo de graça pro Corinthians. A gente tava dando um cacete no Flamengo. Ou no Corinthians, de colocar um jogador tão bom quanto esse por 2 milhões, por 1 milhão de euros. Isso aí é um absurdo que fizeram com o Flamengo. Mas a tecla é o seguinte, fazer isso, pô, vocês vão deixar o Hugo desconcertado pro jogo, domingo, vocês deixam o elenco preocupado, vocês não podem fazer isso. Não dá. Pô, vai lá, meu irmão, empresta o dinheiro do raio que o parte e compra esse cara à vista. Porque senão fica aí o embrólio do Cássio, fica o embrólio do Carlos Miguel, fica o embrólio do próprio Mateuzinho. Pô, não pode isso, cara. Se vocês têm condições de ter um jogador como o Hugo por 1 milhão de euros, 50%, daqui 3 anos esse cara vale 30. Recebeu 4 do Carlos Miguel. Pô. Olha a situação do Corinthians. Ele é visto pelo Flamengo como um caloteiro, porque ele está sendo tratado como um caloteiro. O Flamengo diz... E não tem outra palavra, caloteiro. O time do Corinthians é um time caloteiro, está sendo tratado como um time caloteiro, e é isso que está sendo. E o presidente do Cuiabá vai falar ainda mais sobre essa situação aí do Corinthians. Eu acho que o desabafo do presidente do Cuiabá está certinho. O Corinthians realmente está passando uma vergonha, e o Flamengo está fazendo questão aí de mostrar, né, a situação do Corinthians, a forma que o Corinthians anda lidando com a situação. Ó, você botou um fiador que não me pagou. Você não me pagou. Eu não vou aceitar. Não vou aceitar. Ou você acha que eu vou fazer negócio de novo? Acabei de levar um cano e vou fazer um negócio de novo nessa mesma situação. Não vou. Aí você tem também a situação do Cuiabá. O presidente do Cuiabá chamou o Corinthians de golpe do futebol brasileiro. O golpe do futebol brasileiro. Ou seja, é o Flamengo, que é sim hoje a grande potência. Não tem condição, né, cara? O time contrata um jogador igual o Depay, pagando mais de 3 milhões de salário, sem ter condição, e fica aí, ó, devendo Cuiabá, devendo Flamengo, devendo todo mundo. É um absurdo. Realmente não dá para entender como o sentimento de impunidade fica no gostinho aí do futebol brasileiro. Porque o Corinthians deve, contrata jogador, não paga ninguém. E aí tá aí, ó, disputando a final, né, com o Flamengo, parece a semifinal, e parece tipo assim, tudo lindo de bonito. Isso que o Corinthians tá fazendo, parece que você fazer coisa errada compensa.
Porque não acontece nada. Não acontece nada. Chega a ser absurdo. Potência econômica do futebol brasileiro. Ali ao lado do Palmeiras, são os clubes mais organizados. E você tem até o Cuiabá, gente, que é um clube de expressão muito menor que o Corinthians, chamando o Corinthians de golpe do futebol brasileiro. O que ele está chamando o Corinthians? De caloteiro. Essa é a verdade. Agora, Flávio, como diz o Vamp, pro Vamp, o Cuiabá tem a razão e o Flamengo tem a razão nessa negociação. O Corinthians é ridículo. Né? O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro, o que o Corinthians fez. Porque o Corinthians não está pagando ninguém e está contratando jogadores, pagando aí 4 milhões de reais por mês para um jogador estrangeiro. Cara, não sei se pode, mas se eu sou o presidente do Corinthians, eu chamo o presidente do Cuiabá, sento com ele e falo assim, eu não tenho dinheiro para pagar o Ranieri, tô devolvendo o Ranieri pro Cuiabá, porque eu não tenho condição. E chama o Flamengo, devolve o Mateuzinho, faz alguma coisa, porque a forma que tá, chega a tá beirando ridículo. Ridículo é a palavra que eu acho que descreve a situação do Corinthians. E não consegue pagar o Cuiabá, que é muito menos do que eles vão pagar pro Memphis Depay. Então, assim, eu acho que precisa criar uma regra de que, assim, o jogador só pode entrar em campo se tiver quitado. E aí, galera, você acha que o Corinthians está certo? Você acha que o Flamengo está fazendo tá tomando a decisão correta, está fazendo a situação daquilo que tem direito de fazer? O presidente do Cuiabá, a fala do presidente do Cuiabá para você é oportuna nesse momento? O que você acha? Deixa nos comentários aí se o Flamengo tem que negociar com o Corinthians da forma como o Corinthians quer, ou o Flamengo tem que fazer jogo duro e o Cuiabá tem que correr atrás do seu direito. Deixa nos comentários aí. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nenhuma notificação aqui do canal MC18. Não esqueça de compartilhar muito esse vídeo, porque você ajuda muito o nosso canal. Tamo junto, valeu e fui, moçada, valeu, fui!